bem? Aqui quem fala é o Matheus Leiros e o Luciano Cunha. Nós estamos estudando jornalismo aqui na Universidade Federal do Amazonas. E esse aqui é o professor Rafael Hoff, que é nosso professor aqui também na UFAM. E eu queria te dar boas-vindas aqui ao Poeno. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui, nossa conversa, perguntando como é que o empreendedorismo chegou até você. Foi na época da universidade? O que deu a ideia de você criar a sua produtora audiovisual? Bom, primeiramente, bom dia a todos, todas, todos aí na escuta também. Dizer que é uma satisfação enorme, né, estar aqui partilhando da minha experiência no audiovisual, nesse empreender no audiovisual, né, com o professor Rafael, com vocês, colegas de comunicação dessa universidade tão querida, a UFAM, onde também fiz bons amigos, bons parceiros de trabalho, onde tem a professora Celda do Vale, que é uma querida. Então, de alguma forma, vocês prestigiarem, né, um pouco da minha trajetória, para mim já é muito significativo, já tem um enorme valor, né? E falar especificamente sobre ela também me empolga, né? Porque quando eu particularmente não sou daqueles que faz um projeto nessa perspectiva mais empresarial, né, de pensar metas de curto, médio e longo prazo, apesar de já ter participado de vários cursos, né, de formação, de qualificação nessa área empresarial, né, porque quando a gente tem um negócio, você acaba tendo que entender depois dos processos para que o seu negócio tenha continuidade, né. Eu acredito que o meu tino para esse aspecto empreendedor, ele vem mesmo da minha base, né? Porque eu sou aqui de Roraima e sou filho de comerciantes, né? Meu pai tinha uma panificadora, minha mãe uma loja de material de construção, numa cidade pequena como Boa Vista, né? Em que a perspectiva de êxito profissional sempre esteve vinculada a você ter um cargo público, né? Você ser concursado numa das instâncias, né? Seja municipal, estadual ou federal, né? Especialmente num estado em que, por ser novo, né? Você constantemente estava tendo possibilidades de concursos, né? E a maior parte dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, dos meus familiares, seguiram, né? Ou seguem ou almejam essa jornada do serviço público, pela qual eu passei, né? Eu cheguei a ser concursado na área de turismo, que eu também tenho uma formação em turismo, né? Cheguei a ser concursado no estado aqui, atuando na área de turismo, mas ao entrar no curso de comunicação, né, eu descobri essa minha vocação, ou pelo menos esse meu interesse pelas narrativas audiovisuais, que iniciaram na perspectiva do jornalismo, né, e onde eu tive a oportunidade de produzir documentários, sempre com uma temática social, cultural muito correlata, né, com os meus propósitos. Então, eu fiz 2 documentários sobre 2 comunidades aqui, uma de oleiros, né, que vivem à margem do Rio Branco, aqui, que é o principal rio da nossa capital, né, e posteriormente eu fiz um documentário sobre as alternativas sustentáveis que uma comunidade de ex-garimpeiros, né, estava desenvolvendo para poder continuar, né, suas jornadas aqui, que é no Tepequém, que hoje é um ponto turístico aqui, bastante um dos principais. E a partir dessa minha conexão com essas experiências, eu fui realmente me embrenhando no audiovisual. Isso, naturalmente, me levou para uma perspectiva profissional mais independente, mais autônoma, né? Eu não... E logo na sequência, após a conclusão do meu curso de comunicação, eu tive a sorte de ser contemplado no edital do Doc TV, né, que era um programa do governo federal que fomentava a produção de documentários em todos os estados. Então eu ganhei uma grana para isso e naturalmente ali a minha conexão com a perspectiva mais profissional do documentário e mais na perspectiva do cinema, né,
ela começou a se consolidar naquele momento ali, que eu estou falando isso em 2005, né? Então já tem bastante tempo. E a partir dali eu comecei a entrar nesse circuito de participação de festivais, de editais, né, para captação de recursos para fazer documentário. Então, logo na sequência eu ganhei um outro nesse 2005 eu fiz um documentário sobre o mito de Macunaíma, né, que é um mito muito forte aqui entre os indígenas da Tríplice Fronteira, Brasil, Venezuela e Guiana, né, e também já fazendo conexões com esses Macunaímas, né, de outras fontes, né, as outras ramificações, diríamos, ficcionais do Macunaíma que o Brasil conhece, né. E logo na sequência eu ganhei um outro edital para fazer um documentário sobre o movimento Roraimeira, que é um movimento cultural daqui, né, que permeia um pouco dessa formação identitária. E nesses 2 documentários eu produzi com uma empresa que não era minha, tipo, era uma empresa, eu precisava de uma empresa, né, para poder captar o recurso, para poder ter o recurso. Então eu fiz com uma empresa parceira, né? E depois desses 2 projetos, outros trabalhos começaram a surgir para mim, e foi quando eu tive também a oportunidade de, junto desse portfólio até então formado, ganhar uma bolsa de estudo, né? E aí eu fui fazer um curso de direção cinematográfica em São Paulo, na Academia Internacional de Cinema, um curso presencial de 1 ano e meio, né? Então foi uma imersão, foi quando eu realmente fiz a transição definitiva, diríamos assim, né? Entre a linguagem jornalística para a linguagem cinematográfica, né? E depois disso eu voltei para Roraima, e foi quando eu tive essa necessidade de formatar a minha empresa, né? Estruturar uma empresa. Foi quando surgiu a Platô Filmes, em 2014. Então, esse começo, né, dessa visão, dessa perspectiva empreendedora, ela é fruto de acontecimentos, né? Mas em nenhum momento como eu ressaltei no começo, eu tinha essa perspectiva. Eu quero ter uma produtora, eu quero trabalhar especificamente com cinema, né? Então as coisas foram fluindo, e nesse trajeto, naturalmente, eu comecei a fazer outros tipos de trabalhos para manutenção, né? Porque você faz um documentário, ganha um prêmio, o documentário é exibido em festivais, você começa a circular, e aí ganha visibilidade, porque os filmes do Doc TV eram projetados em rede nacional, pela TV Cultura, TV Educativa, Sesc TV. E aí depois acaba esse ciclo, e aí você fica, e agora? O que eu faço da vida, né? Então, nesse meio do caminho, eu passei a ser chamado para fazer direção de documentários institucionais, de roteiros também, de peças publicitárias. Então, foi quando eu realmente consegui me estabelecer nesse universo empreendedor, né, de forma empresarial. E como é que é empreender em Roraima? Empreender em Roraima, acho que passa pelos desafios que todo empreendedor, né, passa em qualquer lugar, né, e especialmente quando a gente vem de uma formação que não é pensada, por exemplo, em gestão de empresa, né, quando ela não é pensada em planejamento estratégico de formação, né, de um negócio para longo prazo. Eu sei que eu talvez esteja trazendo muita perspectiva pelo lado empresarial, né, que eu sei que o empreender ele pode ser em várias frentes, sem necessariamente ter esse vínculo, mas no caso, um empreendimento que de alguma forma se consolida como meu principal ganha-pão, ele fluiu nessa perspectiva empresarial, né? E aqui em Roraima, um mercado pequeno, né? Um mercado restrito do ponto de vista comercial, empresarial, mas, por outro lado, no universo da comunicação, especificamente do audiovisual, uma potência, né? Uma potência com inúmeras temáticas em um contexto muito peculiar, né? Com essa questão da Tríplice Fronteira, e unido a esse meu interesse, né, pela história, pela cultura, né, por esses elementos que estão conectados com a formação do nosso Estado, eu realmente consegui consolidar um nicho,
né, de atuação dentro do empreendedorismo, que seria essa comunicação focada, né, em produtos, vamos dizer assim, né, com essas características históricas, culturais, e que também com um potencial de consumo. E um potencial de consumo que transcende as nossas fronteiras. Eu falo que Roraima é pequeno, um mercado pequeno, porque é a menor capital do Brasil, né? Então, consequentemente, o menor estado, consequentemente, o menor fluxo, né, de econômico girando, mas que, ao mesmo tempo, com todas essas potências, né, de conteúdos, enfim, essa riqueza, né, de temáticas disponíveis. Então, esse meu empreender na comunicação, no audiovisual, ele já nasce numa perspectiva de que o público consumidor, né, desses meus produtos, enfim, da minha produção audiovisual, não estava circunscrito ao local, né? E os bons exemplos são esses documentários. E então a gente já nasce enquanto empresa, né, com essa singularidade, com essa particularidade de entender que, poxa, eu sou uma produtora aqui em Roraima, não sou a única, tem várias produtoras, tem mais de 20, sei lá, 30 produtoras atualmente em Roraima, mas a nossa produtora, ao longo dos anos, ela passou a ser conhecida aqui como uma produtora que tem a conexão com o cinema, né, e especialmente com os temas da Amazônia, com os temas de Roraima, né? E nessa caminhada teve um fator singular também que eu destaco, que é quando a gente começou, aí conecta também com a minha experiência, minha formação na área de turismo, né? Em dado momento a gente foi acionado para fazer uns vídeos de turismo da capital, né, de Boa Vista. E foi logo no momento em que surgiu os drones, né, de pequeno porte para produção de imagem, né? Então a gente produziu as imagens da cidade com imagens aéreas, e não sei se vocês conhecem Boa Vista é uma cidade muito plana, né? Ela é reta, não tem grandes prédios, então, como diz o músico aqui, o Neubro Show, ele fala assim, Boa Vista é uma cidade linda, uma cidade encantadora que você consegue ver longe, e você consegue ver longe, então, se a gente consegue ver longe, imagina um drone subindo a 100 metros de altura. E aquelas imagens de Boa Vista pela primeira vez, de um drone, né, na perspectiva do turismo, que mexe com esse senso de pertencimento, com essa sinergia com o local, acabou dando uma projeção interessante para a nossa produtora naquele momento ali. Estou falando de 2014, 2015. Então, a gente conseguiu, né, se conectar com uma fatia do público local e, ao mesmo tempo, os nossos trabalhos artísticos, né, se conectam muito com o público que vai para além das fronteiras aqui da Tríplice Fronteira. Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que tu me falasse um pouco como é que é a tua experiência no mercado audiovisual em si, porque é sabido que é um mercado que é extremamente difícil de se competir, ainda mais com poucos incentivos. Por exemplo, a região norte ficou fora inicialmente do repasse de recursos para a produção de filmes aqui na região norte. Eu queria saber como é que é para ti, ser um produtor audiovisual em Roraima, como é que é esse mercado? Do ponto de vista do cinema, né, já que você citou o edital de novos realizadores, inclusive nós participamos, né, com um projeto de longa-metragem e foi ridículo, né, porque era um edital que contemplava as cotas regionais, né, e a região norte ficou completamente, né, no vácuo. Nenhum projeto da região norte, num contexto super ativo de produções, né, de realizadores. Nós mesmos aqui tivemos a oportunidade de fazer um documentário em 2020 que chama Por Onde Anda Macunaíma, né? Por Onde Anda Macunaíma / Macunaíma, né? Que é uma brincadeira que a gente faz com o nome. É um documentário que foi feito pela nossa produtora, em coprodução com a produtora do Rio, e esse documentário ganhou uma visibilidade, ganhou um festival de cinema, né? Ganhou o mais tradicional festival de cinema, que é o Festival de Cinema de Brasília, né? Ganhou um prêmio de melhor documentário no Brasília Film Festival, nos Estados Unidos.
e aí depois você vê um filme como Noites Alienígenas, do Acre, né, do Sérgio de Carvalho, que ganhou no ano passado o Festival de Gramado, outro festival extremamente tradicional. Então você vê as projeções dos filmes amazônicos, né, acontecendo em âmbito nacional e internacional, e com vários realizadores potencial e também com já carreira consolidada, e aí você vê um edital desse, né, que era para contemplar, né, considerando as cotas regionais, nenhum projeto do Norte. Isso foi assim uma demonstração, né, o ápice do reflexo de como foi tratado a Ancine, né, as políticas de cultura, as políticas do audiovisual nos últimos 4 anos. Porque, por exemplo, por mais que esse edital ele tenha sido, o resultado tenha sido agora, no mês passado, né, ele é fruto de uma política anterior, e a própria gestão da Ancine, ela é independente, né, então ela vai permanecer independente das novas políticas de governo que venham a acontecer. Eu digo isso porque a minha carreira, a minha trajetória, ela especialmente é impactada pelas políticas de fomento descentralizadas, né? Políticas de incentivo. Porque quando eu ganho... primeiro, estudar numa universidade pública federal, né? Eu sou o primeiro do meu núcleo familiar a entrar na universidade, né? Segundo, por ter ganhado por 2 vezes um edital descentralizado para a produção de filme, né, que me fez entrar efetivamente no mercado do cinema, né, e posteriormente consolidar a minha produtora, né, com esse viés no cinema, na produção de conteúdo independente, né, também por conta de todas essas conquistas no âmbito das políticas públicas, né, que chegaram para mim. Então, o mercado local, o mercado regional, ele, do cinema especialmente, ele não pode ser visualizado fora das políticas de incentivo, né? Eu sou reflexo disso, né? Eu, produtor, realizador audiovisual, eu comunicador, com a minha produtora, existimos por conta de uma política pública descentralizada, que aconteceu desde a época do governo Lula, né, e que nos últimos 4 anos ficaram, né, totalmente desassistidas, né? Então a gente, de alguma forma, tem sempre que ponderar isso, né? Então o mercado de produção cinematográfica, ele depende de política pública. E localmente ou regionalmente, né, a gente sempre teve um déficit dessas políticas públicas. E eu digo isso porque aqui em Roraima, por exemplo, eu consegui ganhar 4 editais, né, de políticas de incentivo na esfera federal, né, e nunca fui contemplado num edital local. Por quê? Porque não tem. A gente nunca teve uma política local de incentivo seja lá para o cinema, para as artes em geral, né? Então, o único mecanismo de fomento que existe no âmbito local é a lei de incentivo, que depende do empresariado para investir, né, em determinados projetos. E a gente sabe que essa é uma política importante, né, de fomento, mas ela coloca na mão do empresariado decidir, o empresariado de grande porte, né, decidir quem merece ou quem não merece ser incentivado. Então, se eu chego lá com um projeto de filme e chega, por exemplo, um grupo de, sei lá, de forró, sabe, ou alguém que vai fazer um evento de grande porte, naturalmente que o empresário vai querer associar a marca dele, onde ele vai ter uma maior visibilidade e um retorno imediato, né? Então, projetos como o próprio cinema, da própria literatura, do teatro, eles acabam sendo menosprezados, né? Ficam de canto para que projetos de grande porte, grandes eventos, né? E geralmente eventos que não tratam das especificidades histórico-culturais do local, né? São projetos que eventos que acabam reproduzindo manifestações culturais de outras regiões. Então, essa política de fomento ela é importante, mas ela não pode ser a única. Então, localmente, a gente nunca teve políticas de fomento para a produção artística, produção audiovisual. Bom dia, Thiago. Eu sou o Vinícius Alexandre, né? Eu também faço parte desse projeto. E a gente falou aqui tanto, né, sobre as suas produções, a gente falou sobre os produtos históricos que tu mesmo disse que transcendem, né, a sua própria região e também o tempo. Mas eu queria saber especificamente
qual que é a ideia que tu queria impulsionar através da Platô Filmes? Qual que era o conceito que tu queria trazer, né, além de um ponto de vista empresarial, mas aliado a isso também? Uhum. Se você entrar lá no site da Platô Filmes, você vai ver que lá tem assim, tipo, uma produtora com DNA amazônico, né, focada em produção cinematográfica amazônica, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com a minha ideia mesmo, sabe? A minha forma de pensar tem a ver com o meu senso, a minha busca, o meu sentimento de pertencimento, sabe? Tem a ver com o que eu aprendi, inclusive na disciplina do professor Rafael, né? Tem a ver com territorialidade, né? Tem a ver com me apropriar desse espaço no qual eu estou inserido, né? Eu sou hoje, filho de imigrantes, quer dizer, neto, né? Meus avós vieram para cá na perspectiva que muitos outros vieram, de prosperar, né, financeiramente, saindo do Nordeste, saindo de outras regiões, saindo de uma situação de mais pobreza, e que vieram para cá em busca de oportunidades. E a gente sabe que nessa vinda, nesse projeto desenvolvimentista da Amazônia, né, tem a relação de enfrentamento com os povos detentores, né, do local, né, com os povos indígenas, com os povos tradicionais. Então, aqui em Roraima, isso é muito nítido. A gente tem aspectos muito fortes de xenofobia, né? Tem esses preconceitos muito sólidos em relação aos povos indígenas e, mais recentemente, aos imigrantes, né, venezuelanos, né? Então, que vocês também, em Manaus, sofrem o impacto dessa crise, né, da Venezuela. Então, aparentemente, a minha origem, a minha formação, a minha identidade seria mais de enfrentamento ou mais de não interesse, né? Mas eu sinto que isso é muito meu, sabe? Dessa busca pelo meu autoconhecimento, pelo meu senso de pertencimento a partir do encontro, sabe? A partir do interesse, e isso se manifesta no interesse pela cultura indígena, se interessa pelo interesse, enfim, de alguma forma, pelas minorias, né, da qual eu posso fazer parte em determinada bolha, em outra não. Então, é uma conexão muito, muito minha, e de alguma forma isso está impresso na minha empresa, né? Porque se você for ver um histórico de produtoras em geral, o caminho mais natural e mais fácil de capitalização é através da publicidade, né? E na qual a gente também trabalha aqui, mas até porque o dia a dia, né, envolve. Hoje a gente conseguiu, né, ao longo desses anos, não são muitos, tá, gente? Eu tô falando de uma carreira que não é muito grande, não. A gente tá falando aí de uma carreira aí a minha relação com o audiovisual já tem uma trajetória grande, né? Tipo, são 18 anos, né? Mas de empresa mesmo, a gente ainda vai completar 10 anos. Mas a gente já consegue hoje ter um quadro, né, de pessoal fixo, sabe? A gente tem hoje uma dinâmica de trabalho, a gente já tem uma identidade também. E essa identidade dialoga com a Amazônia, sabe? Ela está em conexão com a Amazônia, porque também está em conexão com minha forma de pensar, minha forma de buscar, né, entender nesse local aqui. Thiago, já respondeu um pouco da pergunta que eu queria fazer pela pergunta do Alexandre, mas eu queria que tu pudesse elaborar um pouco mais sobre outros modelos de negócio que a Platô faz, porque como você falou, o mercado a área de editoriais que fomentem a área do audiovisual é muito escasso. Não necessariamente conseguiria sobreviver só a parte deles. Tu pode elaborar um pouco sobre essa outra parte do negócio? Certo. E essa outra parte do negócio, né, da produtora, está em conexão com esse DNA, né, da produtora. Porque uma coisa que começou a surgir, à medida que a gente começou a produzir conteúdo com essa especificidade amazônica, sabe, tentando pensar à luz das cenas, seja no material publicitário, seja num documentário, seja num videoclipe, né, o linguajar, trazendo esses elementos, o que isso naturalmente trouxe para a gente? O interesse de fora,
de quem que produzia ou queria produzir conteúdo aqui, né? E que buscava e que nos encontraram na internet. Encontraram no universo aí das redes, né? De pesquisar o nosso trabalho, de pesquisar nossas produções e ver, poxa, então eu tive vários relatos ao longo desses anos de pessoas que eu estou precisando fazer uma diária de captação aí em tal local, e tanto do âmbito de empresas quanto do âmbito de organizações, sabe, não governamentais. Eu perguntava, como é que vocês chegaram na gente? A gente viu o material de vocês na internet e gostou bastante. Então, essa especificidade de a gente buscar sempre imprimir o local, sabe, a nossa ideia de identidade, de territorialidade nos nossos vídeos, nas nossas produções, acabaram atraindo, sabe, acabaram personificando a produtora ao ponto de a gente ser chamado por isso, né? Quando alguém quer fazer, e emissoras também, sabe, a gente está aí fazendo um trabalho em Roraima sobre os cavalos lavradeiros, os cavalos selvagens, né? E esse é um exemplo legal, porque quando ele surge a partir de um documento, quando a gente estava fazendo um desses vídeos de turismo, à época, para a prefeitura aqui, e a gente produziu isso por uma certa convergência, assim, sabe? Porque as produtoras que executavam os serviços no caso, para as instituições, né? Para a prefeitura, elas estavam todas envolvidas em projeto político, outra coisa, e chamaram a gente. E aí eu falei, beleza, tá na minha área, né? Vamos fazer um vídeo de turismo. E eu lembro que uma das coisas que, quando a gente roteirizou e pensou assim, falei, cara, pra gente falar de Roraima, de Boa Vista, do Lavrado, a gente tem que falar dos cavalos lavradeiros, que tem um histórico aqui dos cavalos selvagens, né? Como é que esses cavalos vieram. E aí, quando eu levei essa proposta para a prefeitura, eles falaram, não, gente, esses cavalos não existem mais, esses cavalos são lendários, isso faz parte do imaginário. E aí um amigo meu, guia, com muita experiência, ele falou, Thiago, se tu conseguir um helicóptero, eu sei onde a gente acha os cavalos, né? E aí eu insisti nessa ideia, eles falaram que era um custo muito alto, que não valia a pena. Eu sei que eu insisti umas 2, 3 vezes, eles conseguiram liberar um helicóptero pra gente. E a gente filmou esses cavalos, foi uma coisa maravilhosa, incrível, no meio do lavrado, correndo, batendo na água, passando debaixo das árvores, um negócio assim muito poético, né, e que marcou essa série de vídeos, né? E essa insistência deu essa visibilidade, né, trouxe de volta esse tema, né, dos cavalos selvagens como elemento da paisagem, né, do entorno da cidade. E posteriormente, por exemplo, vieram 2 emissoras de TV, a Record fez um especial, aquele programa Domingo Espetacular, que era o equivalente ao Fantástico, só sobre os cavalos lavradeiros de Roraima. Então eles me contrataram com a minha produtora, minha estrutura, expertise para a gente produzir isso, né? Mais recentemente, nesse contexto da migração, a gente fez alguns trabalhos, né, e aí tem muito dessa conexão com a temática, né? E aí a gente fez um trabalho para com a temática da migração, né, que era uma coisa mais independente do combate à xenofobia, e esse trabalho também circulou. Dali a pouco a gente já estava produzindo documentário eu lembro com muito orgulho, poxa, a gente está fazendo um trabalho para a ONU, a gente começou a fazer trabalho para a OIM, para o Acnur, daqui a pouco fizemos um documentário para a Unicef, e isso foi, sabe, gerando, por exemplo, nesse período de pandemia, onde o mercado, né, ficou desaquecido, a gente estava fazendo vários trabalhos interessantes de cunho pedagógico, instrutivo, informativo, na perspectiva do audiovisual, né, com a temática da migração. E nesse contexto, em paralelo, eu, junto com meu parceiro, escrevemos um curta de ficção tratando sobre as questões desse impacto, né, cultural, né? Então foi quando a gente escreveu e ganhei um prêmio já na Leo de Blanc para produzir um curta, que é o curta que chama Rabiola, que conta a história, que traz um outro elemento da nossa cultura aqui, que é uma prática, por exemplo, de soltar papagaio, né, pipa, num grande parque que tem aqui, que é o Parque Anauá. E eu fui lá, fiquei observando vários dias, né, essa prática que é também de muito tempo.
e eu consegui conectar isso com a temática da migração, trazendo a partir de uma disputa de papagaio entre uma criança venezuelana e uma criança brasileira, né, essas relações e esses conflitos que existem hoje na sociedade atual aqui em Boa Vista, né? Então esse é um curto de ficção, ele está ainda no circuito dos festivais, a gente já foi para a Índia, já foi nos Estados Unidos, já foi exibido, assim, participou de grandes festivais no Brasil aqui, ganhou, né, não sei se vocês, foi o prêmio, ganhou 4 prêmios aí no Festival Olhar do Norte do ano passado, né? Foi assim o curto que mais ganhou o prêmio de roteiro, ganhou o prêmio de melhor filme do público. Então, olha só, veja como está tudo conectado, né? O nosso trabalho do dia a dia, nesses outros nichos, né? Com o nosso trabalho artístico cinematográfico. Então, não consigo distinguir tanto esses dois meios. Como fica a contratação de mão de obra qualificada para o campo do audiovisual aí em Roraima? O audiovisual é uma área que demanda inúmeros profissionais, né? Vocês estão aí na comunicação, sabe que na produção de um filme, por exemplo, você tem aí do diretor, roteirista, diretor de fotografia, diretor de arte, né? Toda a equipe técnica de produção, enfim, é muita gente que envolve, né? E é engraçado que quando me perguntam, né, o que precisa para seguir nessa área aí do audiovisual, eu acho que uma coisa básica, um preceito básico é gostar de gente. Audiovisual envolve gostar de lidar com as pessoas, com o outro, né? Então tem algumas áreas técnicas que você acaba conseguindo atuar de uma forma mais isolada, talvez o colorista ali, né? Talvez o próprio roteirista, mas enfim, em geral o audiovisual é uma arte coletiva. Então, tendo essa dimensão, a gente, eu particularmente tenho essa preocupação, né? Poxa, como a gente vai lidar numa cidade, né, tão pequena, com poucos profissionais especializados, né? Como que a gente vai consolidar aqui uma cena audiovisual, né? E essa cena, ela está se consolidando em Roraima muito nessa percepção de que a própria crise migratória, né, proporcionou a chegada de inúmeros profissionais em Roraima. Então, até então, por exemplo, a gente não tinha aqui a quem recorrer, falando assim de 5 anos atrás, né? Não tinha alguém especialista em direção de fotografia só para cinema, né? Não tinha um colorista, que é uma especificidade. E hoje a gente consegue encontrar profissionais. Então, a nossa cena audiovisual aqui, hoje ela é formada por essa diversidade que contempla especialmente profissionais daqui, de Roraima, profissionais que vieram, migraram para cá do próprio Brasil, e agora nesse encontro lindo com gente extremamente gabaritada e na área do audiovisual que veio da Venezuela, né? Então, nesse curta, por exemplo, que a gente acabou de, quer dizer, já tem aí 2 anos, né? Você tem eu tenho, tipo, a montadora é venezuelana, sabe? O cara que fez a trilha sonora é venezuelano, né? O cara que fez a distribuição do filme é cubano, né? Então a gente está nesse caldeirão, e que eu acredito que é uma coisa que, se Roraima enxergar, né, de forma positiva, tirando essa perspectiva da xenofobia, a gente vai ver o quanto que a nossa cultura vai, sabe, ficar mais diversa, mais plural e mais rica, porque a gente está aqui, demorou para isso acontecer, esse encontro de cultura aqui, sabe? Demorou. É uma pena que chegou por conta de uma crise, né, forte na Venezuela. Mas aqui a gente tem a Guiana a 100 quilômetros, né? A gente tem a Venezuela a 200 quilômetros aqui. Então, aqui a gente tinha que falar inglês, português e espanhol naturalmente nas ruas, né? E no momento que a gente tiver isso acontecendo, eu tenho certeza que a gente vai dar um salto, sabe, de entendimento sobre o nosso local, sobre o nosso senso de territorialidade aqui. Mas, no dia a dia, a gente encontra essa dificuldade, né? Então, essa minha experiência com o documentário, que ganhou os prêmios, foi muito rica, né? Porque eu estava ali enquanto produtor, diríamos, né, que é o produtor executivo, como uma espécie de dono do filme, né? Mas com um diretor de São Paulo,
com um diretor de fotografia que veio do Rio, um técnico de som daqui, sabe? Gente, uma roteirista que veio de Recife. Eu acho que a gente também aqui no Norte tem que estar aberto para essas possibilidades, né, de integração, mas também entendendo o nosso lugar de protagonismo, né? Então, a gente tem visto aí vários realizadores, vários cineastas que vêm do Sudeste, especialmente, né, e filmam na Amazônia ou fazem livros sobre a Amazônia e ganham uma repercussão nacional e internacional e que tem uma entrada e são até mais bem recebidos, né, do que uma produção, de repente, feita exclusivamente por uma equipe da região, né? A gente tem exemplos no jornalismo. No jornalismo, eu posso até citar aqui, por exemplo, esse trabalho muito bem feito, está sendo feito aí pela Eliana, né, Brum, esse projeto do Soma Uma, né, que dando visibilidade para pautas do Norte, deu uma impulsionada no tema dos Yanomami aqui de Roraima, né, e de alguma forma a gente tem vários profissionais aqui que de várias áreas que de alguma forma já falam, já abordam essas temáticas, mas, né, talvez não tenha essa entrada no Sudeste, né, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, os sudestinos, eles são muito mais ouvidos ainda, né, e tem uma capilaridade maior de qualquer produção que venham a fazer. Neste sentido, a gente aqui tenta suprir isso de algumas formas. Como eu falo, isso é uma reflexão, não é um sentimento de bairrismo, até porque o documentário que a gente produziu e que ganhou essa visibilidade, essa repercussão nacional e internacional, é fruto dessa conexão, né, de gente daqui com gente de todos os lugares, né? Mas, por exemplo, também nessa caminhada chega muita gente que, como eu recebi essa semana, um convite para ser um produtor de uma série a partir de um acontecimento que teve aqui, de um avião que caiu e, enfim, as pessoas sobreviveram, passaram 5 dias na mata, e está vindo uma produtora de São Paulo para poder filmar isso, né? E queria me contratar como um produtor local. E aí eu falei, me diga uma coisa, vocês vão envolver a equipe, vocês vão envolver profissionais locais na produção? Aí eles falaram, não, porque a gente não vai ter tempo, a gente só quer alguém que resolva a nossa parte de hospedagem, de saber onde são os locais e tudo. Aí eu falei, poxa, obrigado pelo convite, mas hoje eu só me envolvo em projetos em que você tenha pelo menos, sei lá, 30% de uma equipe local, né? Porque são oportunidades também de capacitação, de formação, né, para que essas pessoas possam, nas mais distintas áreas, também se consolidarem profissionalmente para que depois a gente possa reverter numa situação como essa, né? Então, eu digo isso para reforçar. Beleza, talvez hoje eu esteja nessa condição de poder negar um tipo de trabalho desse, né? Por conta desse ideal e por conta de eu ter hoje uma dinâmica de trabalho que eu tenho outras fontes, né? Para poder a roda girar, né? Mas é algo muito forte. Nessa trajetória, nessa perspectiva também, professor, a gente constituiu aqui, eu e meu parceiro, um grupo focal para a formação de roteiristas, né? Então a gente criou um núcleo aqui dentro de um outro projeto que eu tenho, que chama ECA, né? Que é a Escola de Comunicação e Cinema da Amazônia, onde eu ali pretendo formar, né, formação de cursos livres para que as pessoas tenham capacitação técnica para atuar, né? E um dos exemplos que a gente está tendo agora de forma contínua, um projeto totalmente independente e que a gente reúne a cada 15 dias um grupo, que a gente hoje tem um grupo de 10 roteiristas, né, que estão desenvolvendo projetos que para que quando cheguem os editais, para que quando cheguem as oportunidades, né, para que a gente possa captar recursos para, poxa, tem projeto para executar Roraima, tem roteirista em Roraima, tem. Então hoje essa é uma das experiências que a gente está tendo para formação, sabe? Formação de qualificação, né? Formação e qualificação numa área específica que é de roteiro e que a gente vai também ampliar para as outras áreas de direção de fotografia, enfim. Tiago, dentro desse panorama do ecossistema que tu descreve, qual é o papel hoje da universidade? Boa. Aqui em Roraima, a gente hoje não tem nenhum curso específico para o audiovisual.
né? E é por isso que, inclusive, esse meu projeto ele surge para, de alguma forma, preencher essa lacuna. Então, você acaba tendo hoje muitos profissionais ou muitos jovens com interesses específicos, por exemplo, no audiovisual, e, de alguma forma, não tem onde dar vazão ou buscar essa formação. Neste sentido, eu acredito que a universidade, especialmente a universidade pública, né, com seus cursos, tem que dar aberturas, né, para que os jovens, enfim, os estudantes possam pelo menos ter um acesso básico ali às informações de cada área de atuação, para que esse profissional possa, né, se identificar e posteriormente deslanchar e buscar sua própria trajetória, inclusive de formação. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu não sou daqueles profissionais do cinema hoje que vêm de uma carreira de cinefilia, de uma cultura de cinefilia, sabe? Eu não fui aquele jovem que fui apaixonado por cinema desde tão, queria fazer cinema, cresci com esse sonho, né? Mas temos muitos jovens assim. Eu descobri a linguagem audiovisual na universidade, no curso de jornalismo, na disciplina de comunicação comunitária, onde o professor Maurício Zoen, né, que é o professor do curso da universidade, junto com a professora Sandra lá, fomentaram a produção de documentários. Eu me embreiei naquela oportunidade, fiz esse primeiro documentário que eu falei, e dali em diante eu fui constituindo, assim, sabe, porque o espaço era limitado, né? Então, numa disciplina específica, né, porque você não tinha uma disciplina de documentário, de cinema, você tinha de telejornalismo, né? Então, eu aproveitei aquela oportunidade ali, base, com uma estrutura do núcleo de rádio e TV, e falei, caramba, é com isso que eu quero trabalhar, né? Então, acho que a universidade tem esse papel, né, de abrir portas, de estar conectado também com as demandas da sociedade, né? Eu acho que um dos grandes desafios das universidades é realmente saber o seu contexto, né? E aqui, por exemplo, em Roraima, onde a gente tem onde geralmente os professores que compõem os cursos, não só de comunicação como de outros, são professores que, né, passam em concursos, que vieram de fora, é fundamental que esses professores se conectem com o local, né? Eu já tive excelentes experiências de professores que chegaram, entenderam a grandiosidade da diversidade cultural, né, do local, se conectaram com o local e abriram campos através de oficinas, de cursos de extensão, né, para a formação de novos agentes da comunicação, enfim, das relações internacionais, como também já vi gente que veio para cá, para Roraima, passou pelo concurso, veio por conta de um concurso, mas sempre naquele objetivo de ir embora, na primeira oportunidade de uma transferência, e não se conecta com o local e não consegue ser feliz no local e também não consegue a transferência, então não se permite, né, essa vivência, né, e ao mesmo tempo a potência que tem nas mãos, né, que é de formar novas gerações. Então, sem dúvida, a universidade pública foi importante na minha trajetória, continua sendo, né, professor? Sabe muito bem, aí eu estou no mestrado agora, depois de muitos anos voltei para a academia, e o quão essa reflexão acadêmica tem sido importante para o meu fazer, né, para a minha lida no audiovisual do dia a dia. Muito obrigado, Thiago, pela nossa conversa, ela vai chegando ao fim agora. Eu queria agradecer novamente por você ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente. Você conseguiu esclarecer vários pontos, né, sobre o empreendedorismo e também do empreendedorismo no audiovisual, né, que a gente sabe que é muito difícil trabalhar com comunicação e mais ainda também com audiovisual aqui no Brasil, principalmente aqui no Norte. Então você conseguiu dar uma visão melhor, um norte para quem está assistindo também, quem vai assistir, né, aqui a nossa conversa. Eu queria agradecer você. E é isso, se você quiser também falar, se despedir e falar também um pouco do seu último projeto antes de a gente terminar aqui. Legal, eu acho que essas oportunidades, elas são muito bacanas para mim também, porque à medida que eu vou falando, eu vou refletindo, né, sobre o meu fazer e repensando também algumas questões nessa jornada. No dia a dia não é fácil, né, como em qualquer área, mas eu acho que vale persistir
no feeling que você tem para sua área, né, nas perspectivas da comunicação que são inúmeras. A gente sabe do poder que tem a narrativa audiovisual e que ela também pode ser convertida, né, hoje através das diversas plataformas de produção de conteúdo, de geração de conteúdo. Eu sei que um dos nossos maiores desafios é como empreender de forma que isso também seja nosso ganha-pão, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu também me coloco à disposição, né, sempre para outras partilhas e dizer que a jornada é longa, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi com esse universo assim, do audiovisual é que eu tenho a sensação de que eu nunca vou me aposentar, sabe? Porque como eu criei essa conexão, acho que a nossa mente vai pensando e tudo que eu penso de forma como traduzir isso em perspectivas do audiovisual, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai estar sempre, né? Então não quero ser só aquele fomentador, não, você tem uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, dá para fazer, mas a gente tem que estar sempre pensando mesmo em como que a gente vai se manter, né, nesse universo e buscando sempre essa originalidade do que tem de cada um, né? De o que cada um tem para dar. Pensando também, como eu já reforcei, que audiovisual envolve gente. Tem que gostar de gente para estar nessa área, né? E também de se conectar com as pessoas e com os lugares. Hoje, nas várias dinâmicas nos corres da vida, a gente está sempre ali ligado no celular, ou quando está no transporte público, está né, com um fone de ouvido. Eu acho que é uma das coisas que envolve o pensar o audiovisual, as narrativas audiovisuais, é um pouco daquela coisa de estado de presença, sabe? Se você está no ônibus, você está escutando as conversas das pessoas que estão ali, sabe? Se você está na rua, você está olhando para as pessoas, se permitir, né, para o que vai para o que está além das telinhas ou do fone de ouvido. Eu acho que são aí onde a gente capta as histórias originais, onde a gente se permite para o mundo e que o mundo nos oportuniza também narrativas para serem registradas no audiovisual. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, hein? Valeu. Obrigado, professor. Fechamos, então.